Boa noite a todos. Mais uma noite, né, com uma live na página do Papo Ter Autismo. E hoje com uma convidada, né, especial aqui de Pirassununga, que é a Juliana Batistella. Boa noite, Juliana. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de fazer essa live hoje aqui com a gente, esclarecer bastante coisa. Boa noite, Andréia. Boa noite, Débora. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite para discutirmos, né, sobre inclusão escolar, que é um tema que é de tão grande importância hoje para os professores, para os pais, para os terapeutas que têm conhecimento de como a gente deve agir frente a cada uma dessas situações. O que as leis falam, né, como que a gente deve estar norteando esse trabalho em sala de aula. O que se é de direito, o que a gente precisa exigir, e como a gente pode organizar da melhor forma possível esse ensino para ir de encontro com as necessidades da pessoa com deficiência. Então, espero que essa noite traga conhecimento para todos e interação. Boa noite, Andréia. Boa noite, Juliana, boa noite, Débora, boa noite a todos que estão conosco aí na nossa página, né? E é um imenso prazer tê-la conosco, Juliana. Eu espero Prazer é meu. Que essa não seja a única vez, que tenham mais vezes, né? E para começar, assim, vou pedir para você falar um pouco sobre você, né? Como você chegou até aqui, como descobriu a sua vocação, como foi, né? Conta pra gente, Juliana, como foi? Tá. Bom, a minha formação começou na biologia, então sou bióloga. Quando eu estava cursando a faculdade de biologia, encontrei uma pessoa que me fez o convite, né? Ah, você não quer ser voluntária na PAI? E a partir desse dia eu comecei a fazer um trabalho voluntário na PAI de Pirassununga. Estou há mais de 20 anos na PAI de Pirassununga, hoje como coordenadora pedagógica no CEDAP, que é um centro específico para atendimento a pessoas com autismo. E depois da biologia, da pedagogia, psicopedagogia, me especializei em saúde mental, com ênfase no autismo, na neuropsicopedagogia, na educação especial, fiz cursos na área de autismo na Carolina do Norte, relacionados ao programa TIT, então venho me especializando desde essa data, né, no primeiro ano da faculdade de biologia, na educação especial. Então foi aí que tudo começou. Também tinha na família pessoa com deficiência, que estudava na PAI na época, né? Então, eu tinha tanto a questão profissional, como a questão também pessoal, familiar, no meu dia a dia. Ok, que Hoje eu legal. Você continuo, estudou? hoje eu continuo atuando, né, na PAI de Pirassununga e como psicopedagoga na Clínica Reabilita Center. Eu tenho a questão do trabalho, né, direcionado à educação especial, numa escola especial, e também o atendimento clínico, onde eu consigo ter mais essa relação com as escolas regulares, né, com as escolas comuns, acompanhando esses alunos que estão inseridos. Então, a realidade da escola e a realidade da escola especial. Deu uma travada lá no... Travou? Tá aí, Juliana? Tô te ouvindo. Então tá bom, é Então, foi que aí que tudo travou um começou, pouquinho. né? Ok. Uhum. Ok, Foi aí que Juliana. tudo começou, há quase 25 anos atrás. Que ótimo, que bom. Bom, Juliana, você sabe que a gente trabalha com algumas perguntas, né? Então a gente vai começar, eu vou começar para você com algumas perguntas e depois a Débora, conforme for passando, o pessoal vai colocando suas perguntas e a gente assim vai trabalhando, um pouco as nossas, um pouco as deles e assim a gente vai, ok? Então vamos lá. Como ter certeza de que um aluno com deficiência está apto a frequentar uma escola? Excelente. Eu acho que travou um pouquinho, eu perdi a pergunta. Ok, então a gente vai de novo.
Tá me ouvindo agora? Agora eu estou. Então, vamos lá. Como ter certeza de que um aluno com deficiência está apto a frequentar a escola? Toda pessoa com deficiência tem direito à escola. Então, a gente não tem um padrão, a gente não tem um limite. Olha, ele atingiu X habilidades, ele já sabe determinados, tem conhecido determinadas habilidades, determinados conteúdos para ser inserido, ou comportamentos para ser inserido numa escola, seja ela uma escola comum ou uma escola especial. Bom, escola comum, todo mundo pode ser inserido. Qualquer pessoa com deficiência tem direito a estar na escola comum. Já a escola especial, nem todas as pessoas com deficiência podem ser inseridas, matriculadas. Depende de algumas exigências que nós temos. Então, se a gente tem uma pessoa com síndrome de Asperger, com TEA tipo 1, ela não pode frequentar a escola especial. Então, a gente tem algumas especificidades quanto à elegibilidade desse aluno dentro da escola especial. Tem que ter uma deficiência específica para frequentar uma escola especial. Já a escola comum, qualquer pessoa tem direito a estar matriculada frequentando. Então, nós não temos esse parâmetro, ela está pronta para entrar para a escola. Estando na obrigatoriedade da educação infantil, que é de 4 anos de idade, ela já pode ser ou na creche, numa idade inferior. Ok. As turmas, como é que funcionam as turmas? Que têm alunos com deficiência, elas devem ser menores, com um menor número de alunos? Preferencialmente, sim. Nós temos em alguns estados alguns projetos de lei. No estado de São Paulo, a gente tem uma lei desde 2015 que já fala que a gente pode estar solicitando essa redução do número de alunos, sendo um aluno com deficiência, uma turma com 20 alunos, 2 ou 3 alunos com deficiência, uma turma com 15 alunos. A gente sabe que, na prática, a gente não tem esse número reduzido ainda. Então, na realidade, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, tem, às vezes, 3 alunos com deficiência numa sala e que tem 30 alunos, né? Deveria, sim, seria muito bom por conta de controle de distratores, por conta de favorecer a atenção dessa professora junto a esse aluno. Então, seria completamente desejado que isso acontecesse. Mas, na nossa prática, a gente vê que ainda não ocorre. Mesmo e Juliana, esses alunos? Deixa eu te perguntar uma coisa. Juliana, eu acho que esse fato de não ter, né, a quantidade de aluno por deficiência ocorre por uma falta de... Eu acho que teria que ter, em todo município, uma equipe de inclusão, que fizesse todo um estudo para poder direcionar esses alunos, para poder ter a quantidade correta, e isso nenhum município faz, né? Isso. Nós temos uma equipe em Pirassununga, mas não sei te dizer como funciona essa distribuição. A gente tem até uma falha com relação a esses dados, não digo no município de vocês ou no meu município, mas de uma forma geral, uma falha com relação ao levantamento de quantas pessoas com deficiência a gente tem na escola. A gente sabe que tem um cadastro, e tudo isso deve ser feito, mas, infelizmente, tem cadastro errado, às vezes, esses alunos não são cadastrados, e há uma dificuldade com relação a esse levantamento. Ok. E esses alunos, Juliana, que estão em determinada sala, eles conseguem evoluir bem pedagogicamente? Eles conseguem alcançar o objetivo deles em sala de aula? Consegue, desde que esse ensino esteja sendo direcionado de acordo com as reais necessidades dessa pessoa. Então, para a gente começar qualquer tipo de intervenção, antes nós precisamos avaliar. Então, esse aluno chega na escola, a primeira coisa que deve ser feita é uma sondagem. Cada local dá um nome próprio para isso, mas é uma investigação, uma avaliação de habilidades, para que a gente saiba que ponto do desenvolvimento essa
pessoa está, que tipo de discriminação que ela tem, quais habilidades que estão emergentes, o que ela precisa aprender, o que ainda está falho, para depois traçar um PEI. Toda pessoa com deficiência que está na escola tem direito a um PEI. Então, o que é o PEI? O Plano de Ensino Individualizado. Então, primeiro eu avalio, levanto o perfil dessa pessoa e daí sim eu começo a traçar esse planejamento. E o que a gente vê hoje, né, geralmente, as escolas têm semana do planejamento. Então, antes de receber os alunos, considerando uma situação comum, né, não vamos considerar agora na pandemia, mas geralmente os professores têm uma semana onde eles ficam elaborando o planejamento sem antes conhecer e ter domínio do perfil desse aluno. Então, o aluno nem chegou na escola, o professor já está fazendo o planejamento. E isso faz parte da cultura das escolas, do calendário das escolas. Daí esse aluno chega e nem sempre o planejamento que foi feito para ele vai de encontro com as suas necessidades. Então, a sugestão que a gente dá, esteja com esse aluno uma semana, 10 dias, avalie, observe, faça um planejamento de acordo com aquilo que ele precisa aprender, de acordo com o nível que ele está com relação às suas habilidades, e a partir daí inicie uma intervenção. Daí eu vou saber se ele vai usar caderno, se ele vai usar apostila, onde ele vai sentar, que tipo de material ele está utilizando, se é um material mais 3D, concreto, se é um mais planificado, se está na hora de inserir apostila e lápis grafite, ou se não, se eu preciso utilizar um outro tipo de material. E esse processo, André, que você perguntou, deve-se a tudo isso. Ele vai se desenvolver, sim, se essa avaliação for feita e se esse planejamento estiver de acordo com aquilo que ele pode responder no momento. Se não, né, o professor frustra porque não consegue, não fica, né, que essa aprendizagem acontece, porque ela não acontece se esse planejamento realmente não estiver casando com o perfil desse aluno. Então, ele pode sim se desenvolver desde que as atividades estejam de acordo com o seu nível de desenvolvimento, o seu perfil, né, o seu estilo cognitivo, o seu nível de discriminação. Sim. Ô, Juliana, e com tudo isso, com toda esse planejamento que você falou para a gente, esse aluno, dentro da sala, ele atrapalha uma sala de aula? Você acha Bom, se eu colocar melhor a tiver, né? pergunta, né? Esse aluno pode vir atrapalhar a sala de aula, pode vir atrapalhar os demais por causa desses planejamentos, dessa diferenciação toda? Não, com relação a isso, não. Pelo contrário, se a criança estiver direcionada, se eu tiver um professor auxiliar, especialista com essa criança, oferecendo o nível de ajuda que ela precisa, oferecendo o apoio que ela precisa na realização da sua atividade, se ela não estiver ociosa, ou seja, se o trabalho estiver constante, ela não vai ter tempo para levantar, para sair correndo, para fugir da sala. Então, se tudo isso estiver alinhado, ela não vai atrapalhar o desenvolvimento da sala, e muito menos com relação a atividades que possam estar sendo aplicadas de forma diferenciada, outros modelos. Então, por exemplo, a sala toda tem apostila, e essa criança, de repente, está trabalhando o mesmo conteúdo que a sala, só que não numa apostila, numa atividade apresentada de uma forma mais concreta, por exemplo. Então, se estiver dentro, né, desse alinhamento, não é para atrapalhar, nem a sala atrapalhar essa criança, e nem a criança atrapalhar o restante da sala. O que não pode, gente, é deixar essa criança em ociosidade, deixar essa criança sem tarefa, deixar essa criança com um professor auxiliar, se for, né, a necessidade dessa pessoa, isso que não pode acontecer. Ok. E porque como a gente pode lidar? Oi? Porque quando nós falamos de estar na escola, os alunos estão na escola para aprender. A gente não para um olhar conteudista, mas aprender coisas que serão importantes para a vida dessa pessoa. E quando eu falo de um PEI, esse PEI ele tem que elencar não só habilidades acadêmicas, mas atividades de vida diária, comportamento, comunicação, ou seja, tudo que vai ser importante para a vida escolar dessa pessoa. E daí, né, não tem isso, realmente a gente tem uma falha aí
direcionamento, nessa execução das atividades. A gente não pode entender que essa criança está na escola só para socializar, para estar perto do coleguinha, para estar perto de uma criança da idade semelhante a ele. E sim, que ele está dentro da escola para aprender habilidades e aprender essa diversidade toda que o UPEI deve contemplar. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta, Andréia. Oi, E essa pode falar. criança, Juliana, com deficiência que estuda na escola regular, para ela ser retida, qual é o critério que o professor tem que usar para reter essa criança? É através do PEI dela, do PDI dela, ou se ela aprende igual as outras crianças? Porque acontece muito isso, né? Uhum. Bom, o que a gente tem é que hoje, né, considerando inclusão e considerando tudo que a gente tem como de adequação de grande porte, de pequeno porte, ou seja, adequações significativas e não significativas, é que pode acontecer a retenção até de 2 anos, mas o que manda nesse processo é a idade série, não é o quanto a criança aprendeu para passar de ano. Eu posso ter um aluno no 6º ano que não sabe leitura, escrita e cálculo. Eu não vou esperar ele aprender essas habilidades, equiparar ao que a sala já aprendeu, para ele evoluir e passar para a próxima etapa. Então, sempre consideramos esses ajustes, essas necessidades, e não temos, assim, um padrão de aprendizagem para que essa evolução aconteça quando se trata de alunos com deficiência. André, tem uma pergunta aqui da Ana, acho que é da Ana Rigon. Deixa eu ver quem que é. Não. Ah, não, é Cláudia Cabral. Excelente, Ju, quanto à avaliação. E agora no ensino remoto, como fazemos o PI? Isso, olha só. Oi, Cláudia, um grande abraço para você. Beijo, Cláudia. Então, com relação agora à época de pandemia, quando a gente tem a oportunidade de estar com essa criança para estar realizando a avaliação, excelente. Então, pelo menos aqui na nossa região, é uma opção familiar, né? Eu não sei como está acontecendo, mas aqui é uma opção familiar. O pai pode escolher se vai ficar só no remoto ou se vai ficar no híbrido. Se essa criança vai uma vez por semana, 2 vezes por semana até a escola, a gente tem essa possibilidade de estar realizando essa avaliação de habilidades para a elaboração do P. Quando a criança não vai, então ela só está em ensino remoto, o que a gente pode fazer? Como a gente recebe essa família para a entrega de materiais, para a troca de materiais, nós temos os relatos da família, nós podemos ter questionários já com algumas questões pontuais para a gente verificar e associar ao nível de habilidades. Então, a gente pergunta, por exemplo, ele consegue tirar a roupa para tomar banho? Ele consegue colocar uma água no copo? Então, a gente faz um questionário para tentar levantar, junto a essas respostas, um perfil de como está essa criança no momento. Além disso, nós temos vídeos que a família pode estar enviando no processo das tarefas, né? E essas observações. É mais difícil? É, né? Porque a gente não vai estar aplicando tarefas específicas para estar levantando todas essas habilidades que podem estar emergentes, ou já aprendidas, ou ainda falhas. Mas é a alternativa que a gente está encontrando no momento. Questionários, observações da família e vídeos que a família faz no ambiente domiciliar. Bom, vamos continuar então. Vamos lá. A gente já falou, né? Eu estava conversando, né, a respeito de como está colocando esses alunos, como está planejando a aula, como está inserindo eles, né? Como está avaliando eles, né? E como assim, como a gente pode trabalhar com os alunos, no caso, com os colegas, né, na sala, né? Como a gente pode estar trabalhando, como trabalhar com os alunos a chegada de colegas, né? Na chegada na sala, na conversa com eles, né? Como seria essa socialização? Então, André, eu penso que deve ser pontual à medida que houver necessidade. A gente não precisa necessariamente fazer, né, uma reunião, reunir esses alunos, expor situações, da mesma forma como a gente não faz isso quando, de repente,
uma criança precisa usar um óculos, ou uma criança tem alguma outra necessidade, né, especial ali em algum momento, ou quando tem alguma doença específica. Então, o que que a gente orienta, né? Mediante necessidade, por exemplo, a criança fala assim, olha, o Joãozinho não fala, por que, tia, que ele não fala? Ah, ele tem mais dificuldade com relação a isso, ele está aprendendo ainda, entendendo, ele usa algumas figuras para se comunicar, por exemplo. Então, conforme surgem, né, esses comentários, essas dúvidas, essas situações, isso pode ser respondido e esclarecido para as crianças. Mas eu não vejo uma necessidade de estar reunindo os pais, reunindo esses alunos, para estar fazendo essa explanação, né? Então, conforme as situações ocorrem, a gente acaba esclarecendo, orientando e pontuando o porquê desta forma e não o que é típico, né, e comum para as outras. E, Juliana, como lidar, então, com esses pais, né, das crianças que não têm deficiência? Como a gente poderia lidar com eles? Qual a orientação? Com relação a que tipo de preconceito? Isso, como lidar com eles? Porque é assim, vamos pôr, né, bem claramente, né? Uhum. Não há necessidade, como você falou, de estar abrindo para, por exemplo, minha filha está matriculada em determinada sala, eu vou lá e tenho que abrir para outros pais que têm uma criança com deficiência aqui dentro da sala, né? Então, como lidar com eles? Porque muitas vezes eles se sentem incomodados com uma criança que precisa de uma atenção a mais dentro da sala, né? Como a gente poderia lidar com esses pais? Como seria Isso não precisa acontecer. Segue a vida normalmente e se tiver alguma situação pontual, sim, deve ser esclarecida, mas não existe isso de ter incômodo ou de colocar questionamentos. Isso a gente já nem discute mais, né? Então, tem os mas direitos. você acha viável conversar com os alunos? Com os alunos, sim, explicar para eles a deficiência desse aluno, qual a dificuldade dele, o porquê ele tem uma professora auxiliar dentro da sala. Você acha isso viável? De uma forma Eu natural, acho que a maior diante. dificuldade, André, eu acho que a maior dificuldade é quando a criança é agressiva, Juliana, dentro da sala de aula. Sim, eu Aí os penso amiguinhos se afastam, entendeu? eu penso que conforme as situações vão ocorrendo, os questionamentos vão ocorrendo, né? Então, pontualmente a gente pode ir esclarecendo, mas não precisa ser uma reunião para isso, antes que as situações ocorram. Então, à medida que isso vai ocorrendo, a gente pode ir explicando e contando quais as necessidades dessa pessoa, por que dessa forma e não de outra, mas com relação à agressividade, por exemplo, a gente precisa entender por que ela acontece, fazer uma análise funcional desse comportamento, conversar com os especialistas, os terapeutas, né, que atendem essa criança, para que eles possam orientar. Pensar na questão da segurança dessa criança e das outras crianças também num momento como esse, de agressividade, por exemplo. Então, o que vale mais é a gente entender por que está acontecendo para que possa mexer nesse comportamento. Ok. Então, E o que faz? se acontecer, daí sim, eu posso orientar os amigos, ó, quando ele estiver mais nervoso, a gente precisa ir para uma outra sala, a gente precisa ir no pátio, né? Pontualmente diante as situações do dia a dia. Ok. E no caso de bullying com a criança com deficiência, né? Qual seria a orientação quanto a isso? Penso que orientar a equipe pedagógica, orientar toda a equipe da escola para que sejam feitos projetos interdisciplinares, para que seja feito um trabalho com relação, né, ao respeito, à diversidade. Então, a gente pode fazer projetos que englobem esse assunto, sendo orientados por todos os professores. Grupos, jogos, brincadeiras. Ok. E como preparar os vários espaços da escola para receber essa criança com deficiência? Você acha viável também tá treinando, ou então até mesmo falando, até mesmo com os funcionários daquela escola,
e tudo mais? Sim, de extrema necessidade que isso aconteça, que todos os funcionários sejam orientados, daí sim, né? Eu vejo que é uma necessidade que deve estar presente assim que esse aluno chega. Então, dependendo da deficiência, algumas situações devem ser modificadas, algumas barreiras tiradas, alguns itens incluídos. Então, cego, como que a gente deve adaptar a escola para o cego, como a gente deve adaptar a escola para o filho múltiplo autista. Então, algumas sinalizações que são importantes para favorecer a expressão, para favorecer a comunicação, para dar a garantia de sucesso dessa pessoa dentro das suas transições na escola, então até o banheiro, até o refeitório, sinalizações no pátio, sinalizações na cantina, referências de acordo com a necessidade de cada um, seja por meio de um recurso visual, do tipo análise de tarefas, de um programador visual do tipo agenda. Então, a escola precisa ser modificada de acordo com o aluno e a deficiência que está ali naquele momento, né? Uhum. Porque com tudo isso que a gente conversou até agora, não é uma realidade que a gente vive, né, dentro das escolas, né? Todo esse preparo, toda essa o planejamento, né? Porque muitos professores recebem seus alunos e não têm preparação alguma, né, para lidar. No caso, nós somos mães de autistas, né? A gente tem um lado mais voltado assim para o autismo. Então, o que mais assim diferenciado para a gente, porque o autismo, embora seja uma coisa que muito conversada, muito esclarecida, porque a gente tem muita informação na internet, na televisão e tudo mais, ainda tem uma barreira, né? Os professores não sabem lidar com os comportamentos, não sabem lidar com as determinadas birras, né? Então, isso não é uma realidade que a gente vive, né, nas nossas escolas. Né? Infelizmente, a busca pela profissionalização, a busca por saber mais, para dar mais atenção, né? Porque tem muitos professores que pensam, né? Eu estou com 25, 30 alunos dentro da sala, eu tenho aquele que tem autismo que precisa do material adaptado, ele não sabe nem como lidar com o material adaptado para esse aluno, né? Então, a gente corre atrás de ter uma professora especializada, nem sempre é a especializada que vai com os nossos filhos, é aquela que ainda está estudando, que ainda está aprendendo, que vai para dentro da sala. Então, tudo isso a gente encontra muita dificuldade ainda, né, dentro desse assunto, né, que é a inclusão, né, Juliana? Então, eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar, né? Porque conversando com você, a gente fala, né? Nossa, como que né? Como seria maravilhoso, né? Se todos tivessem essa mesma ideia, essa mesma formação, né? Para lidar com os nossos filhos e também com as outras deficiências, né? Não é só o autismo, a gente sabe que tem várias outras deficiências, né? Uma que eu acho assim, um transtorno que eu acho bem complicado é o TOD, né? Mas os professores tem muitos que estão buscando. A gente teve muita parceria, né, Débora, de professores que buscam, mas tem muita dificuldade e muito para caminhar ainda, né, Juliana? E a gente tem que entender que eles têm direito a material adaptado, têm direito a essas modificações no ambiente. Se a gente olhar um norteador que a gente tem, que são as adequações significativas e não significativas, a gente sabe que, dentre elas, né, que são pontuadas, inclui-se a capacitação dos professores. Então, a escola, a administração precisa estar oferecendo capacitações e, né, treinamentos, palestras, cursos, e os profissionais que atendem essa criança também podem estar orientando. Então, os especialistas que estão com essa criança devem estar na escola, devem orientar, devem ter conhecimento do PEI dessa criança e o professor também, quais são os objetivos que estão traçados lá, sempre pensando que a gente trabalha num modelo que é generalista, ou seja, todos os profissionais em função daquele objetivo para aquela pessoa, sempre com olhar na pessoa, né, e não especificamente na deficiência.
mas todos trabalhando para que esses objetivos sejam atingidos. Então, na hora da gente ajustar o material, o professor da sala de AE também pode estar orientando esse professor de como está fazendo, né? Como o especialista orientando, como esse professor auxiliar pode estar modelando, ensinando por meio de ajuda, qual o melhor procedimento durante essa orientação, esse apoio. Então, essa relação dos profissionais que atendem essa criança precisa existir. Eles precisam estar na escola e a escola precisa estar com eles, né? Um trabalho que ele não caminha sem ter ligado. Então, Juliana, na rede nós temos a sala de recursos, né? Que é a sala de AEE, né? Você acha que uma sala de AE dentro da escola é essencial? Cada escola tem que ter a sua. Então, nós não temos em todas as escolas. Quando se é implantado uma sala de recursos, eles analisam espaço físico, analisam demanda. Então, quando não tem uma sala de recursos numa escola específica, tem uma outra próxima, que é referência para que esse aluno vá até lá. Nós não temos, mas tem que ter em outra escola para ser oferecido. Então, o fato de não estar no espaço físico não significa que essa pessoa não tenha direito de estar frequentando um atendimento educacional especializado numa outra unidade escolar. Sim, tem uma diferença, né? A sala de recursos com a sala de, vamos pôr assim, reforço, né? Sim, então, o sim. reforço é uma coisa, a sala de AE é outra. Você poderia só explanar para a gente o que é uma sala de AE, só para quem está nos ouvindo saber o que é uma sala de AE? Tá. O atendimento educacional especializado acontece na sala de recursos, onde esse professor especialista, ele vai trabalhar com habilidades para que essa criança dê conta do dia a dia da sala de aula. Então, o objetivo não é fazer a tarefa escolar, não é dar tarefinhas de reforço, mas sim que haja um trabalho relacionado às habilidades de acordo com o PEI desse aluno, para que ele dê conta de responder às atividades do ensino no seu dia a dia dentro da sala de aula. Então, esse é o trabalho do atendimento educacional especializado. Ok. Tem uma próxima pergunta aqui. A Débora, que você colocou uma pergunta aqui, Não, Débora, era uma só um pergunta? comentário, só um comentário, não é uma pergunta. Não, pode colocar o comentário. Não, é Não deu da para Ana ler. Rigon, que ela está falando que é bastante desafiador mesmo o ensino remoto, mas quando os pais acompanham e participam é muito importante. Nós sabemos, né, Isso. Andréia? Muito importante, né? Mas ainda falando na sala de recursos, né? A gente sabe que essa sala de AEE, no caso, é uma sala multidisciplinar, que ela vai estar trabalhando, né? Conforme você falou, né? Vai estar trabalhando as habilidades da criança, né? No caso, né? E a gente sabe que isso é um direito de toda criança com deficiência, certo? Então, vamos pôr. E ela age num contraturno. Então, é aquela criança que fica na escola num período integral. Como que isso, porque ela está na escola no período integral, como funcionaria esse contraturno dela? Quando a criança vai em período integral, ela pode sair da aula quando as disciplinas não são aquelas de base da BNCC, ou seja, não seja língua portuguesa, matemática, ciência, história, geografia, tem aquelas atividades que são extras. Daí, nesses momentos, essa criança pode sair e receber o atendimento na sala de recursos, mas ela não pode ser retirada da sala quando ela está numa disciplina que é da base da matriz curricular, de acordo com a BNCC. Então, ela não, por exemplo, numa aula de matemática, ser retirada para receber o atendimento na sala de recursos. Mas sim, de repente, num horário de projeto, tecnologia, então essas outras partes diversificadas, mas não tão pontuadas na BNCC como as essenciais. Então, uma criança no período integral, ela sairia no horário que ela não tem essas atividades que você está falando, né? Português, matemática, né? Isso, E isso. a criança que está.
Pode falar, Ju. Isso acontece nas escolas estaduais, é o que a gente observa e como é organizado dentro das escolas estaduais. Ok. E ao passo que a criança que estuda só no período da manhã, ela vai no período da tarde para estar fazendo esse acompanhamento com a professora, né? Não que Obrigatoriamente essa no professora, contraturno. isso, não que essa professora não possa dar o apoio, né? Sabendo as dificuldades, ela tem que conhecer a criança, saber qual é a dificuldade dela, né? E no caso, a professora auxiliar dentro da sala já é um outro trabalho, né? Já não tem nada É a ver com o outra coisa. trabalho, é outra coisa. Você poderia explanar para a gente também da professora auxiliar dentro da sala? Qual seria, Sim, qual seria a função dela, onde ela trabalha, onde ela pode apoiar o aluno melhor dentro da sala de aula? é completamente diferente. Uma coisa é ir no contraturno, receber atendimento educacional especializado, que vai olhar para as habilidades necessárias para que essa criança dê conta do que está sendo oferecido na sala de aula. O professor auxiliar, que fica com a criança no turno escolar, não é no contraturno, no turno escolar, no horário que essa criança está dentro da escola, vai orientá-la na condução de suas atividades, mediante necessidade. Então, ela vai estar ali para apoiar, para orientar, para guiar, para oferecer níveis de ajuda. Mas quem é o responsável por estar fazendo as atividades, os ajustes e dando para essa criança é o professor de sala. Então, o papel do professor auxiliar é estar por perto para oferecer a ajuda necessária e orientação para essa criança, para que seguir durante as suas atividades dentro da sua rotina. Mas quem precisa fazer o ajuste, modificar a tarefa, chegar até a criança, oferecer o material e orientar, como orienta qualquer outro aluno, é o professor de sala, porque às vezes a gente vê que parece que aquele aluno é só do professor auxiliar e não é do professor de sala. Então, o papel do professor de sala, ele tem que existir para todos os alunos, inclusive para esse que tem alguma necessidade especial. E o está ali para orientá-la conforme a necessidade, sempre pensando que quanto mais ajuste eu tenho no material, quanto mais essa tarefa conversa com a criança e diz o que ela precisa fazer, menos interferência eu preciso de um adulto orientando e narrando aquilo que ela precisa executar em cada um dos momentos. Então, essa presença, ela não precisa ser para o resto da vida, né? A gente não quer também que ela fique dependente de uma pessoa sempre ali guiando. Pode ser passageira, né? Deve ser. Entendi. Ser inserida ou ser, né, retirada conforme a gente vai observando a necessidade ao longo da sua vida acadêmica. Mesmo porque a professora auxiliar está ali para apoio, né? E no caso, a professora de sala é a responsável pela sala, né? E no caso, a adaptação de prova, a adaptação do currículo, a adaptação da atividade, é tudo com o professor da sala. E muitas vezes a gente vê o inverso, né? A gente vê o inverso, a professora que está dentro da sala para apoiar, está com toda a carga de estar fazendo adaptação de prova, adaptando o material do aluno, colocando o aluno em socialização ali com os outros, não que esse não seria um apoio também, mas a professora de sala também deve participar desse apoio, né? Afinal, Com ela que está certeza. conduzindo a sala, né? Ela deve se dirigir até o aluno, ela deve entregar a atividade, assim como ela faz com os outros. Entendi, mas não é o que a gente vive, né? Porque muitas das vezes a gente tem a professora dentro da sala para o apoio do aluno, e muitas vezes essa professora que acaba fazendo tudo para que o aluno tenha, para que o aluno venha ter o seu material. E no caso, é a professora da sala, em conjunto com a professora auxiliar, né? E também com o apoio da professora da sala de AE, né? Porque a professora da sala de AE também tem que saber das dificuldades do aluno para que ela possa trabalhar essa habilidade lá fora. Isso Né? mesmo. E não a professora de AE também adaptar fazer essa adaptação curricular para o aluno dentro da sala, né? Porque a função dela é outra. Isso, ela pode orientar, deve orientar,
mas não ser responsável para estar fazendo, mesmo porque nem tem horário, né, para isso. Sabe da dificuldade do professor também, né? Eu falei do horário, também o professor ele tem horário restrito, ele não tem, muitas vezes, material para ele estar realizando uma confecção de uma atividade diferente. A gente sabe que a realidade das escolas no Brasil, muitas vezes não é de encontro ao que se prega, né, nas leis e tudo que a gente vê com relação à inclusão. Mas a gente não pode abrir mão disso. É tudo uma questão Tem de que dar um entendimento. jeito. A escola precisa dar um jeito, precisa colaborar, o envolvimento de toda a escola, né, e não só do professor, mas um trabalho conjunto desses especialistas, da coordenação da escola, do professor de AD, do professor de sala, estão todos integrados em cima da necessidade desse aluno. E trabalhando em cima da necessidade desse aluno, o fator maior disso, né? O ganho maior disso é do aluno, né? Porque ele vai evoluir mais, muito mais, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir apoiado, né? Mas desde que isso seja uma coisa assim, vista como boa, não a responsabilidade de um só e o outro só observa, né? Não pode ser Isso é muito também bom. tudo só no professor, nas costas do professor. Precisa ter o envolvimento de toda a escola. Ele precisa ter condições também para que isso seja colocado em prática, né? A Rosilene Marta da Costa, ela está falando, é preciso ter conhecimento, como diz a Maria Elisa e você, Juliana. O ensino remoto é gratificante. Sim, com acompanhamento dos familiares. Não sei se ela é de Pirassununga, não sei de onde ela é. Não... E também estão perguntando aqui, deixa eu colocar. Deixa eu tirar esse aqui. Estão perguntando da legislação, aonde que se encontra a legislação que regulamenta as ações dos professores da sala de AEE no atendimento. É federal, é estadual ou municipal? Porque para a gente que lida, é claro, a área de atuação, mas para muitos professores é muito difícil de entender onde deve atuar. A gente tem algumas particularidades com relação ao atendimento no município, algumas regras que o município coloca. Então, por exemplo, a sala de atendimento, a sala de recursos no município tem a questão de laudo. No estado, a gente tem a regulamentação do estado, que nos orienta, e tem a orientação que só pode receber se essa criança tiver laudo, por exemplo, né, ser deficiente. A gente já tem uma outra do nosso município, especificamente, que acaba recebendo essas crianças com transtornos também, crianças que não necessariamente precisa ter laudo. Então, a gente tem as regulamentações que são estaduais e que são também algumas municipais. Existe diferença em relação a elas, ao ensino que é municipal e ao ensino que é estadual. A Rosilene é de Itabira, Minas Gerais. Tá longe, hein, Rosilane? Ela tá Tem bem mais alguma longe da pergunta, gente Guilherme? aqui. Bom, agora a pergunta que eu tenho aqui agora seria mais assim: qual o seu recado, Juliana? Qual seria o seu recado para as mães e os pais que estão nos assistindo a respeito da inclusão, a respeito dessa toda essa conversa que a gente teve aqui hoje? Qual seria o seu recado para todos eles? Então, realmente, vão atrás dos seus direitos, não é um favor que a gente tem, não é pedir, implorar um favor, sim um direito. Se precisar, vá a fundo em relação a isso, mas não deixem que eles, não deixem de oportunizar, né, esses momentos de aprendizagem, a gente não pode privá-los de aprendizagem, eles precisam de adequação, precisam de ajuste no ambiente, precisam de ajuste no material. Então, pais, busquem realmente esses direitos. Vão, cobrem da escola, peçam o PEI, peçam
os profissionais estejam até a escola para estar oferecendo orientações também, os demais profissionais que atendem essa criança, para que o trabalho seja feito em conjunto e para que realmente a gente tenha a escola como um espaço de aprendizagem de acordo com a necessidade de cada uma dessas crianças. Que é o que a gente anseia, né? Que seja tudo cumprido conforme tudo que foi conversado aqui, né? Para mim está sendo maravilhoso ouvir tudo isso. É sempre muito gratificante, né? Saber que tudo isso pode acontecer se tiver planejamento, se tiver conhecimento, se tiver entendimento. Isso tudo pode ser uma coisa muito boa, né? Para as crianças, né, que estão na escola, não só dentro da escola, do ambiente da escola, né, mas também fora, né, porque a criança pode evoluir muito com tudo isso, né, e é muito gratificante saber que existem pessoas que É o que a se gente busca, né, especializam, que buscam, né, e que pode trazer tanto conhecimento como você está trazendo para nós hoje, Juliana. Está sendo muito gratificante. que a nossa intenção, a nossa intenção na página é isso. Travou, eu não consegui A ouvi-las. Débora travou. Isso é informar os pais, entendeu? Levar informação para os pais. A Sim, Débora está. isso mesmo, Débora. Às vezes, quando a gente fala, o pai não tem nem conhecimento que ele tem direito a ter um planejamento. Muitos a gente vê que ainda não tem. Então, o que ele tem? A apostila que todo mundo tem e que ele não dá conta de seguir. Então, eu acho que quando a gente começa a entender e os pais estão cada vez mais ligados em todo esse processo, né? Conseguem cobrar mais, conseguem mais, conseguem entender mais tudo isso, a gente tem esse conjunto que as pessoas estão comentando, né? Como é enriquecedor um trabalho das famílias, seja no ensino remoto, seja no ensino híbrido, no presencial, mas a participação da família é essencial. Tanto é que uma das exigências do PEI é que a família participe. Então, a gente chama essa família e pergunta: o que você quer que o seu filho aprenda nesse semestre, nesse ano, de acordo com a organização de cada escola. E esse pai escreve, a gente documenta isso. Então, ele escreve quais são as necessidades, o que ele deseja que o seu filho aprenda, e a gente inclui isso no planejamento. Não sei se nesse momento é a hora de incluir aquilo que o pai falou, mas a gente também pode orientá-lo caso não seja a hora de incluir determinados objetivos. Então, essa participação da família acontece desde essa elaboração desse planejamento. Então, é uma participação ativa nesse processo, de acompanhar, de levar para casa, de saber o que vai ter em cada dia, de saber se os objetivos foram atingidos ou não, se esse planejamento vai ser revisado, se essas estratégias não deram certo e precisam ser revistas. Então, tudo isso deve acontecer. A Débora travou, não entendi muito bem a pergunta dela. Quer repetir, Não, Débora? é que eu falei assim. Não, eu falei que assim, a nossa intenção na página, nós montamos essa página porque a nossa intenção é levar informação para os pais. Porque como eu e a Andréia não tinha informação, nós fomos buscar, a gente lê bastante, então a gente quer passar a informação para os pais também, entendeu? Para que ninguém tente ludibriar, entendeu? Eles em certas situações, porque é o que acontece muito, entendeu? Muitas vezes o pai não sabe o que está sendo oferecido para ele e aceita qualquer coisa, e às vezes não é isso que o filho dele precisa. Exatamente. É Com isso certeza. aí. E não só isso, Orientação, informação. Porque a gente enfrenta muita dificuldade, porque, como eu disse, né, embora as leis são de tempos atrás, as coisas vêm acontecendo, a gente está vivendo um tempo de inclusão, né? Agora a palavra inclusão está bem mais conhecida, porque o povo está conhecendo mais, as crianças estão chegando nas escolas, né? Então, isso tudo que a gente está passando, principalmente esse PEI, né, que é o planejamento, né, que é o que a escola Aqui é PDI, faz. né?
Isso. E Aqui é muitas PDI. vezes o professor não tem nem conhecimento disso, de como preencher, de como fazer, entendeu? Então, isso tudo são dificuldades que nós pais enfrentamos quando chegamos à escola e perguntamos: e aí, como é que o meu filho está evoluindo? Não, eles não têm essa base, né? Mas isso tudo pode ser resolvido com o quê? Com conhecimento, com planejamento e principalmente vontade em querer saber, em querer se informar, em querer mais informação, né? Porque um professor, ele se forma, mas a gente está sempre em constante estudo, a gente está estudando. Eu me formei agora, estou terminando agora a minha faculdade, mas eu já estou fazendo pós, eu já estou fazendo outras coisas, então a gente vai acumulando conhecimento, né? Eu acho que é a principal coisa, né? Eu acho que é o conhecimento e a vontade, né, em querer saber, em querer fazer, né? E como eu disse já, né, na nossa live, o nosso país ele se encontra assim bem atrasado com as coisas da inclusão, né? Embora tudo isso você falou para a gente tão esclarecedor, mas quando chega na realidade ali, né, a gente vê que não é tudo isso que eles têm lá para oferecer, né? Olha quantas leis nós temos. Muitas. Teria necessidade de tanta lei, né? Então, a gente tem tanta coisa no papel e na prática a gente vê o quanto tudo isso é falho. Quantas vezes os pais precisam ir até o Ministério Público para situações que eram Estamos nessa situação. que eram para acontecer sem ter que ter essa briga, porque se é um direito, automaticamente isso deveria ocorrer, né? E não ter que acionar o público para que esses direitos sejam cumpridos. E muitos dos direitos, e se eles puderem, né? Porque se a pessoa não tem o conhecimento e ele fala agora não, a pessoa simplesmente vai embora, né? Mas se a pessoa tem o conhecimento, quando fala agora não, fala, pera, mas por quê? Né? Onde a gente sempre está ali, né? Por quê? Por que não pode? Por que está escrito aqui que pode e você está falando para mim que não tem? Né? É bem difícil, é bem complicado. A gente passa por muitas. Eu acho que mesmo tem tendo as leis, assim, a gente tem que fazer cumprir a lei. Sim, mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Devagar, vai um passo por vez e vai melhorando isso. Com certeza. Já evoluímos muito com relação a isso. Se a gente pensar numa realidade bem recente, de 10 anos atrás, olha quanto a gente já caminhou, né, em termos de inclusão. Sim, muita coisa. Né? E tenho certeza que vamos avançar cada vez mais. Mas o que eu tinha que falar era isso. Sim. Não, pode falar, Ju. Eu me coloco à disposição dos profissionais, então você citou assim, muitas vezes eles têm dificuldade e até no entendimento de quais itens precisa ter no PEI, como se escreve. Então, sempre eu estou atendendo as pessoas que precisam de alguma orientação relacionada a isso, então me coloco à disposição. Juliana, você poderia passar seu telefone da clínica para quem tiver interesse? Sim, eu tenho o meu Instagram, juliana.batistella, Facebook também, Juliana Batistella, vocês podem perguntar por lá, e eu posso passar e depois outras que podem estar auxiliando também. Passo o telefone também, a gente pode estar conversando algumas ideias relacionadas a esse tema. Depois a gente vai estar colocando lá nos comentários da nossa live, né, para estar dando acesso às pessoas, para estar chegando até você. Tá, Tudo Juliana? bem. Bom, estou à disposição. Por hoje, já fiz as perguntas. Você vai pôr alguma pergunta aí, Débora? Tem uma amiga da Ju, Fernanda Malamã. Ju, minha colega de magistério. Sua fala sempre foi muito esclarecedora e enriquecedora. Parabéns pelo profissionalismo e grande abraço. Oi, Fer, um grande abraço para você, viu? A Fernanda é daqui, de Porto Ferreira. Então, acho que por hoje a gente já esclareceu bastante coisa, né? Então, eu queria agradecer a Juliana por ter
feito essa live com a gente e ter falado sobre a inclusão, que é um assunto importante para muitos pais, né? Agradecer a Andréia pelas perguntas, né, Andréia? Quer falar alguma coisa, Andréia? Se quiser falar. Não, só quero agradecer muito a Juliana, né? Pedir desculpa por alguma coisa, algum embaraço aí no meio, né? Porque às vezes a gente está seguindo as perguntas, mas a gente se perde um pouco, mas a gente toma a linha de novo. Mas Nós agradeço somos mãe, muito. Andréia, não somos Pois repórteres. é, nós somos youtubers. Então, um grande beijo, um grande abraço, Juliana. Muito obrigada pela sua presença. Espero você em outras, né? A gente está planejando outras aí, né? Vamos ver o que a gente consegue, né, Débora? E no mais, muito obrigada. Eu quem agradeço a vocês, André e Débora, pela oportunidade de estar aqui conversando nessa noite e me coloco à disposição de vocês, os profissionais, de outros familiares, para estar atendendo por esses canais via redes sociais, WhatsApp, então estou sempre à disposição. Tá bem? Um grande abraço a todos e até breve. Um abraço a todos. Até. Tchau, boa noite. Um abraço a todos. Tchau. Muito obrigada pela presença de todos aqui na nossa página. Um beijo. Boa noite. Boa noite.